Por falar nisso, qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? Quem ousa falar aqui? Vamos lá, gente, vamos interagir? Quero ver vocês interagir agora. Vamos lá, Graziele, que acabou de entrar. Eliane, Mistura Padilha, Nancy, Tere, maravilhosa, Roberta, Elza, Esther, Edileia Voitena, que compartilha tudo, Ana, Dani, Thalita, Maiara, da Doni Italiani, Maria da Glória, Isa, Danilo. Vamos lá. Qual o sentido da nossa vida, Esther? Qual o sentido da existência? O que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Né? Por que a gente, às vezes, atrai relacionamentos que nos perturbam tanto? Né? Qual o sentido da existência, Tere? Por que você está aqui nessa vida? Você já parou para pensar? Minha sogra querida que acabou de entrar. Qual o sentido da vida? Dona Lúcia Schwartz. Linda. Danilo, meu amor, sentido da vida é evolução. Perfeito. Perfeito. Então, assim, gente, nós estamos aqui para evoluir. Quando na Bíblia está escrito: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Todo sofrimento, ele nasce da imperfeição do ser. Quando nós nos distanciamos da nossa essência, aquilo que verdadeiramente somos, isso, Grazi, aprendizado perfeito. Suzane, qual o sentido da existência? Quem está entrando aí? Qual o sentido da vida? Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Então, todo sofrimento nasce da imperfeição do ser. E o que é essa imperfeição, gente? É todos os nossos excessos. O excesso de pensar, que é a ansiedade, o vício de pensar. O excesso de comer, que é a compulsão alimentar. O excesso de comprar, que é a compulsão ao capitalismo. O excesso de descansar, que é a preguiça. Todas as síndromes, né? O excesso de relação sexual, ninfomaníacos, tudo aquilo, gente, que é excesso, nos distancia do equilíbrio do ser. Marli, Cida, boa noite, Ana. Então a gente está falando aqui sobre o sentido da vida, o sentido da existência, e toda vez que nós nos distanciamos da nossa essência, daquilo que verdadeiramente somos, nós adoecemos. E quando estamos doentes, é uma maneira de Deus conversar com a gente. Olha que bacana isso. Deus nos fala através dos sintomas. Adilson, Briambelon, Carole. Então Deus nos fala através dos sintomas. Através de tudo aquilo que sentimos ou deixamos de sentir. Deus nos fala através da nossa angústia também, do nosso vazio existencial. E hoje eu estava falando com uma paciente sobre isso, né? Ela perdeu o pai quando ela tinha 11 anos de idade. E o pai morreu de câncer no intestino. E ela hoje sofre algumas compulsões por ela tentar preencher essa ausência do pai aqui dentro, né? E é interessante que quando a gente perde o pai nessa idade, a gente vai sofrer de um amor platônico. Por quê? Porque quando a gente perde o pai aos 11 anos de idade, a gente... o pai pra gente é o herói nessa idade, né? Porque depois na adolescência, esse adolescente, ele deixa de ver o pai como o herói e ele passa a ver o pai às vezes como careta, diferente de quando ele via o pai aos 10 anos de idade.
Então, quando ele perde o pai nessa idade, aos 10, 9, 8 anos, ele sofre a vida inteira uma eterna ausência, né? Porque é um amor que porque Platão vem da ideia de eu desejo aquilo que eu não tenho, eu amo aquilo que eu não tenho. Então, se eu perco o pai na idade que eu ainda o vejo como herói, isso passa a ser eterno aqui dentro, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa menina todo o significado, ressignificar dessa ausência, para que ela não tenha compulsão, por exemplo, por comida e por compras, né? Por compras é o que está acontecendo, onde ela tem que comprar o tempo todo para suprir essa demanda interna. Então, assim, gente, quando nós somos crianças, Nilda, Flávia, Caroline, quem daqui estava, Margarete, quem daqui que está nessa live estava em uma das minhas palestras nas escolas? Fala eu. Nas últimas palestras que eu dei. Quem daqui estava, por exemplo, lá no Fuxico do Bem, né? Nas escolas que eu dei palestra essa semana. As mulheres da Fuxico do Bem estão aqui. Que lindas! E eu já assumi um compromisso com vocês de estar no dia... Eu acho que eu tenho que olhar na agenda ainda ali. A agenda tá aqui no celular, né? No início de novembro, tá? Eu assumi um compromisso de ficar 2 horas com vocês lá, tá bom? Gente, então, quando nós somos crianças, nós somos potência pura. Nós somos potencial puro, tá, Eliane? Então, uma criança, ela não tem medo de nada, né? A gente cai... Ah, a Graziela é do Pedro Ivo. Nilda, dia 6, ok. A gente cai e levanta 1000 vezes, né? Quantas vezes você caiu e levantou até que você aprendeu a caminhar? E depois, quando a gente cresce, né, Marilísia? Qualquer dificuldade que a gente tem, a gente já quer desistir da vida. A gente já quer morrer. A gente quer cometer suicídio, porque toda vez que a gente quer cometer suicídio, a gente quer matar a dor que está aqui dentro. E na verdade a gente não quer. A gente não quer, gente, tirar a nossa vida. A gente quer matar a dor que está aqui dentro. Então, assim, quando nós somos criança, a gente é essa potência pura. Quando você era criança, você e Deus, ó, estavam assim, grudadinhos, conectados com a tua essência. Quando você era criança, você não precisava ter fé, você era a própria fé. Quando você era criança, você não precisava acreditar em algo, você era a própria crença, você acreditava porque você era a própria verdade. Quando Jesus dizia... Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é essa totalidade. É quando nós estamos conectados com o melhor que existe aqui dentro de nós, com a nossa essência. E daí a gente vai crescendo. Gente, isso causa uma dor no meu coração, sabe? Porque todo dia eu atendo muitas pessoas no consultório e eu vejo o quanto o mundo, o quanto o capitalismo vai distanciando as pessoas de si. Dentro do autoconhecimento, quando a gente fala de mente, né, a gente chama a mente de diabo. Pela etimologia, diabo é de abolus, aquele que divide. Então a mente nos divide da nossa essência, daquilo que verdadeiramente somos. E uma criança experimenta esse reino dos céus, que é essa inteireza. Que é essa inteireza com a vida. E ali ela acredita que tudo pode, ela realmente pode. Eu já contei isso em diversas palestras, já contei aqui para vocês,
que quando eu era criança minha mãe tinha um puxadinho onde ela cortava cabelo ali. E eu um dia abri um guarda-chuva e pulei lá de cima achando que eu poderia voar. Não me machuquei muito, só me ralei toda, mas eu tinha certeza que eu poderia voar. E hoje eu ainda tenho certeza que eu posso voar, mas de outra forma, né? Então, o que nos faz deixar de acreditar que podemos voar? Presta atenção. O que nos faz acreditar que não podemos voar é a falsa ideia que temos sobre nós, e é quando nós nos identificamos com a nossa mente, com a historinha que contamos sobre nós uma vida inteira, que não somos capazes, que não somos bons o suficientes, e quando nos comparamos com o outro. Nilda, eu sonho muito que estou voando. Que lindo, Nilda. Voar representa a liberdade, né? É quando a gente quer sentir-se livre. Eu confesso que eu teria medo de pular de paraquedas. Eu nunca pulei, meu namorado já pulou de paraquedas. Eu nunca pulei e eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo. Mas o medo não vem da minha potência pura. O medo vem da minha mente. Assim como eu tenho medo de algumas outras coisas ainda, porque nós sempre estamos nos curando de nós mesmos, né? Não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho nenhum problema na vida, né? Eu tenho medos aqui dentro. E o medo, ele tem uma função, né? A função do medo é nos proteger. Por isso que quando eu vou dar palestra, algumas pessoas falam assim, Adri, eu tenho muito medo de falar em público, eu não falo em público, né? Por que você tem medo de falar em público? Porque a mente, ela tem a função de te proteger, né? Então, o que a mente faz? A mente diz assim, ó, Nilda, se eu fosse você, eu não iria lá na frente falar não. De repente pode te dar um branco, você pode esquecer o que você iria falar. A mente fala isso para que você não vá e para que de repente você não vá passar vergonha se realmente te dá um branco, né? Mas a confiança vem da repetição, né? Vocês acham que quando eu comecei a palestrar, eu tinha a confiança que eu tenho hoje? Não, eu não tinha. Eu comecei a palestrar, gente, foi um pouquinho antes da pandemia, através de um projeto que se chamava Escola Consciente, onde eu iria nas escolas públicas e eu falava sobre a ansiedade, né? Para todos os adolescentes, jovens. E ali eu comecei a trabalhar a minha coragem. Então, quando eu fui dar essas palestras, boa noite, Instituto Oliveira, seja bem-vindo! Gente, Instituto Oliveira é uma instituição que cuida, que acolhe a família de crianças de oncologia, de câncer, tá? É um trabalho lindíssimo, segue lá, Instituto Oliveira, Santa Catarina, tá? Onde eu sou voluntária e atendo as mamães e as crianças também, tá bom? Então, gente, quando eu comecei a dar palestra nas escolas públicas, nesse projeto Escola Consciente, oi Adri, eu não tinha a confiança que eu tenho hoje, né? Então eu tinha medo de me dar branco. E eu lembro que eu sempre ia, gente, com o PowerPoint, né? Porque o PowerPoint era a minha segurança, sabe? Então, de repente, a minha mente dizia assim, se você esquecer de algo, tem o PowerPoint lá atrás. Aquela é a tua segurança. Só que eu sempre dei palestras gratuitas, né? Eu fiz algumas palestras pagas, mas a maioria eram gratuitas. E agora, recentemente, que eu comecei
a dar palestras pagas por empresas, né? E assinei o meu primeiro contrato hoje, né? E quando eu falei com Deus a respeito disso, sabe o que ele me disse, gente? Ele me disse assim, quando você estava palestrando e sendo voluntária naquelas escolas, você não estava ensinando, você estava aprendendo. Porque eu estava te exercitando para quando você fosse dar uma palestra paga numa empresa, você já tivesse a confiança que você não tinha naquela época. Então eu achava que eu estava ali dando algo de mim, eu achava que eu estava ensinando, mas naquele momento eu estava aprendendo a confiar em mim. Eu estava aprendendo a confiar nos dons que Deus colocou no meu coração, né, Helena? Então, às vezes a gente acha que a gente está dando de graça uma coisa, mas você vai lá, fica 1 hora palestrando, você faz isso de graça, não cobra nada, né? O que você ganha com isso? Eu estou aprendendo. E naquele momento Deus está me exercitando para quando chegar o momento certo eu poder exercer tudo aquilo que eu aprendi. Então, há quem entre numa floresta e só veja lenhas para sua fogueira, mas há quem viva a vida e sinta em seu coração o que eu posso servir. Quando a gente passa a servir, Sandra Abreu, quando a gente passa a servir, a gente passa a encontrar mais sentido na vida, mais significado na vida. Porque quando a gente fica em casa, sem fazer nada, né? Quando a gente não tem muitas coisas para fazer, a gente fica na nossa mente, né? E a mente é a oficina de quem? A mente é uma oficina, né? E daí a gente fica nos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, por natureza, são negativos para a preservação da vida e da espécie. Então a mente tem a função de te proteger. Então daí o que ela faz? A mente faz assim, ó, para você ficar seguro, para você não correr riscos, eu prefiro que você fique na cama comendo doce para virar energia e açúcar, mas eu não quero que você se exponha. Não, Adri, eu não tenho talento nenhum, né? Eu realmente não sei o que fazer para ajudar o outro. Sim, você tem vários talentos aí dentro. E quando você não acha um único talento que você tem, sabe por que você não acha o talento que você tem? Porque você tem muitos talentos. Quem não acha um único talento é porque tem muitos talentos aí dentro, né? E isso tudo vai dar sentido à sua vida, vai dar significado. Então, quando a gente é criança... Boa noite, gente. Gente, tem bastante gente entrando. Se você ainda não me segue, você que está aqui nessa live, nesse nosso encontro, se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram para que você sempre possa acompanhar esses nossos encontros e transformar verdadeiramente a sua vida, tá? Eu estou aqui para te ajudar a viver a vida que Deus sonhou para você. E eu só posso te ajudar porque eu já trilhei este caminho e estou nesse caminho ainda, né? Então eu já tive muita ansiedade, já tive pânico, eu já passei noites sem dormir. Eu tinha a sensação que alguém estava me sufocando, me matando. Eu já tive a sensação de morte. E eu só estou nessa área, gente, porque eu passei por tudo isso, tá? E porque eu queria entender como funcionava a minha mente para poder ajudar as pessoas. Eu sempre gostei de ajudar, mas eu não sabia como. Então, às vezes, eu me doava completamente e esquecia de mim. E eu falei isso ontem, lá no nosso encontro do Fuxico do Bem, né?
Eu disse assim, todas vocês que estão aqui sofrem da mesma síndrome, porque todas tinham o mesmo perfil, que era a síndrome do anjo. Vocês já conhecem a síndrome do anjo? É aquela pessoa que ela tá sempre ajudando todos e todo mundo e esquece de si, né, Suzy? Esquece daquele mandamento que está escrito assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por que a gente esquece dessa última parte, né? Essa última parte do mandamento que é amar os outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então nós nos identificamos com a nossa mente e nos distanciamos da nossa essência, daquilo que verdadeiramente somos. E quando nós nos identificamos com a nossa mente, nós nos identificamos... Deixa eu ver a hora, gente, porque quando dá 1h esse negócio fecha. Mas tudo bem. Quando nós nos identificamos com a mente, a gente começa a nos identificar com aquelas crenças internas que repetimos a vida inteira sobre nós. Agora eu quero a ajuda de vocês aqui, né? Quais são as vozes que se repetem aí dentro a tua vida inteira? Você não é boa o suficiente, você é burra, você não é merecedora. Gente, na nossa mentoria do dia 22 de outubro, que é a relação com o dinheiro, abundância e prosperidade, que é uma mentoria de um dia inteiro, no dia 17 de setembro vai ser sobre ansiedade e o sentido da vida, mas no dia 22 de outubro a gente vai falar sobre abundância, dinheiro e prosperidade. E abundância, dinheiro e prosperidade tem relação com a sua permissão interna. O quanto você se permite ganhar dinheiro. O quanto você se permite ser merecedora em todos os âmbitos da tua vida. E isso entra também um grande amor. Isso entra também a casa dos teus sonhos, o carro que você quer, o emprego que você quer. Isso entra tudo, gente. Quando você não se sente merecedora, quando você se sente culpada, quando você não se permite internamente, você não conquista nada na vida, a sua vida vira um eterno limbo, um disco furado que roda, 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 você fica patinando e você não sai do lugar. Então, gente, eu tô dando um presente para vocês, são 2 encontros. Eu só vou falar rapidinho disso, a gente já vai seguir. Dia 17 de setembro, das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 5h30. É online, da onde você estiver. A gente vai trabalhar o sentido da vida, a ansiedade, conexão com a essência. Por que você não se sente feliz? Por que você sente angústia aí dentro? Então, é o dia inteirinho. Num precinho, ó, 12 vezes de R$29,90. E ainda você vai ganhar um DNA de presente. Só o DNA já custa 350, né? Você vai estar ganhando DNA em um dia todo de estudo. A Suzy falou de depressão é frescura. Ah, ela falou não, essa é a ideia que vem na mente sobre depressão. É isso? Me falaram que ansiedade é falta de fé. É que quando eles falam, Flávia, que ansiedade é falta de fé, é que essa frase tem uma conotação tão profunda, que a gente precisa estudar profundamente para entender o que significa a falta de fé. É porque assim, ó, quando nós deixamos de acreditar em nós, na nossa essência, naquilo que está realmente aqui dentro, naquilo que somos, quando nós nos
desconectamos da nossa essência e nos conectamos com a nossa mente, a mente ela vive através do medo, da ansiedade. Nós fazemos esse distanciamento de si. Então, quando essa pessoa talvez fala que é falta de fé, é falta de acreditar que dentro de você tem tudo aquilo que você precisa para resolver o que precisa ser resolvido, sem ter a ansiedade e a necessidade de controlar todas as coisas o tempo todo, tá? Então, esta frase ela tem uma conotação muito mais ampla, né? Sempre dizem que quem tem depressão é frescura, até a pessoa viver uma depressão, né? Quando a pessoa vive uma depressão, ela deixa de afirmar... Que coisa mais linda da minha mãe aqui, meu Deus do céu. Vem cá, vou te mostrar pra todo mundo. Ele não quer, ele quer ficar aqui embaixo. Vem cá. Que o bichinho que fica. Então, assim, quando uma pessoa diz que depressão é frescura, talvez ela nunca vivenciou isso na sua vida, né? Então, depressão, gente, é esse olhar para dentro, tá? É quando nós estamos buscando respostas internas das questões da vida. E a ansiedade é esse vício de pensar, né? A gente fica o tempo todo querendo controlar todas as coisas, querendo controlar o futuro. Então, se você escrever num papel, né, tudo que você tem controle na vida, você não tem controle de quase nada. Por que dizem que a ansiedade é falta de fé? Porque daí você fica ansioso, querendo controlar todas as coisas e você não acredita que você pode resolver todas essas coisas se você focar no agora e no teu estado de presença. O que você está vivendo agora na sua vida? Presta atenção. O que você está vivendo agora na sua vida? Nós temos a tendência de olhar para aquilo que nós não temos e deixamos de olhar para aquilo que nós temos, né? Então é sempre assim, eu perdi o pai, eu perdi a mãe, eu não tive oportunidade de estudar na vida, isso, aquilo. Então assim, você usa a tua voz, a tua boca para reclamar de algumas coisas, mas usa essa mesma voz para proclamar sobre a tua vida mudanças que acontecerão a partir de hoje, quando você renovar-se internamente e ampliar o teu nível de consciência. E de que forma a gente amplia o nosso nível de consciência? A partir do momento que você foca no agora. O teu objetivo pode estar lá na frente, no futuro. A tua intenção está lá na frente, mas a tua atenção está no aqui. Então, anota isso que eu vou falar para que isso mude a tua vida hoje, tá? Então, a tua intenção, ela tá no futuro e a tua atenção, ela está onde? Quem que ouviu aí para escrever? A intenção, ela tá no futuro e a atenção tá onde? Tu sabe bem, tá olhando para a mamãe. A atenção está no agora e a intenção está no futuro. Então, nós aumentamos o nosso nível de consciência quando nós prestamos atenção no que está acontecendo agora na sua vida. Tem um filme, gente, que faz parte do protocolo da ansiedade, que é Poder Além da Vida, onde existe um senhorzinho, um velhinho, que se chama Sócrates. Ele leva o menino para um campo e fala para o menino assim, o que está acontecendo aqui? O menino fala assim, nada. E daí a câmera começa a ficar bem lenta
e ele começa a ver assim a Joaninha passando lá no gramado. Ele começa a ver os pequenos detalhes. Existem milhões de coisas acontecendo neste momento na sua vida, no seu organismo, aqui dentro. Mas sabe o que você faz? Você começa a ficar ansioso. E quando você fica com ansiedade, sabe o que o corpo faz? Presta atenção agora. Isso vai fazer diferença na sua vida. O corpo, ele tá sempre cuidando para que você não tenha infecções. O corpo tá sempre cuidando para te defender dos milhares de ataques aí dos inimigos biológicos, né? Mas quando você está com ansiedade, você liga aqui dentro o teu sistema de luta e fuga. E o teu corpo, ele tem que decidir entre te proteger da morte, que o sistema de luta e fuga é um sistema que acontece toda vez que você está diante de uma ameaça. E a ameaça pode ser real ou imaginária. Então ele tem que te proteger para você não morrer. E daí sabe o que ele faz, gente? Gente, quando eu entendi isso, eu realmente mudei a minha vida. Sabe o que ele faz? Ele desliga o sistema imune. Porque ele tem que optar, ele não consegue ficar com as duas coisas ativadas. Ele desliga o sistema imune e daí vem a fibromialgia, daí vem, gente, milhares de coisas. Ah, meu filho tá sempre com gripe. Ah, que idade tem o seu filho? Ah, o meu filho tem 5 anos, por exemplo, 6 anos. Até 7 anos, a criança absorve as emoções da mamãe, dos 7 aos 14 do papai. Então, se o seu filho tem um sintoma, o seu filho está sendo esponja de uma emoção que está em você. Você precisa fazer terapia, você precisa buscar ajuda. Quando você faz essa limpeza no seu coração, na sua mente, quando você amplia a sua consciência, o seu filho deixa de manifestar. Porque crianças, elas são muito sensíveis, elas absorvem as coisas com muita facilidade. Então, até os 7 anos, a criança absorve as emoções da mamãe e depois do papai. Então, cuida das suas emoções, aprenda a gerenciar. Então, entenda que se você ficar ali com o teu sistema de luta e fuga ativado o tempo todo, como que a gente ativa o sistema? Vou dar exemplos para vocês. Adriana, eu fui lá naquele café da tarde, daí tinha uma menina lá, uma amiga minha, que sempre foi legal comigo, mas ela não olhou pra minha cara, ela me rejeitou. Eu acho que ela não me suporta, eu acho que ela não gosta de mim. Naquele momento, quando eu olho para uma pessoa e acho que aquela pessoa não gosta de mim, o meu corpo detecta aquela pessoa como uma ameaça. E ele dispara aqui dentro de mim o hormônio da rejeição. Principalmente se você foi rejeitada na infância, pelo papai ou pela mamãe, ou se você se sentiu rejeitada, toda vez que uma pessoa ela não te dá o devido valor que você acha que você merece, ancora aqui dentro a rejeição, tá? Naquele momento, ativa o teu sistema de luta e fuga, porque a tua mente quer te proteger de qualquer ameaça, de qualquer constrangimento. Daí, na hora que você ativa o sistema de luta e fuga, desativa o teu sistema imune. Desativando o teu sistema imune, por isso que quando a gente sofre um estresse muito grande, né? Quem tem, por exemplo, o vírus da herpes zoster, toda vez que está num estresse muito grande, a herpes se manifesta. Por quê? O teu sistema imune foi desligado. Então, eu tenho gripe recorrente, eu tenho sinusite, eu tenho renite. Tudo azite da vida é o sistema de luta e fuga ativado o tempo todo. E a gente precisa desativar esse sistema, né? Então, existe uma forma de desativar esse sistema com a ampliação da tua consciência. Então, uma das coisas é você trazer a tua atenção para o agora e parar de ficar nessa noia mental de acreditar que você
é aquilo que pensa, tá? A minha pergunta é para vocês que entraram agora. Lu, Rosane, Jéssica, quem mais? Suzy que tá aí, a Célia, Andréia, Iracema. Você é aquilo que pensa? Nós somos aquilo que pensamos? Isso é uma pergunta para você responder. Gente, independente da nossa fala aqui, tá? Eu quero dar a vocês a autonomia de poder me fazer perguntas a hora que você quiser, tá? Você pode interromper, pode fazer perguntas, isso não tira o meu raciocínio, tá? Eu consigo voltar para onde eu estava, porque enquanto eu estou aqui falando, eu estou em total estado de presença, tá? Em todas as palestras, gente, eu tô na palestra, eu sei o lugar de cada um que tá sentado na palestra. Ontem eu tava lá, eu fiquei assim, ó, olhei nos olhos de cada uma, eu sei o lugar de cada uma que tava lá no Fuxico do Bem ontem. Teve uma pessoa que eu atendi no consultório hoje, que ela disse assim, Adri, eu tava numa palestra sua, e o que me chamou a atenção nem foi tanto o que você disse. Apesar que eu gostei do que você disse, mas não foi tanto o que você disse, foi porque chegou no momento da palestra, você rodou os olhos e você olhou no fundo dos meus olhos. Porque as pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos uma das outras. Por quê? Porque o olho revela muitas coisas, somos seres intuitivos, né? E a gente sente intuitivamente aquilo que está no coração do outro e a intenção que está no coração do outro também. Então, assim, gente, a intenção no futuro, a atenção no agora. E a gente amplia esse estado de consciência quando nós prestamos atenção em tudo que está acontecendo neste momento. Então, eu gostaria que neste momento você olhasse para tudo que está aí na sua casa, ao seu redor. Boa noite, Robson. Rosane, às vezes eu consigo ficar no agora, é isso, Rosane? Olhe para tudo que está acontecendo nesse momento na sua vida. Olhe para aquilo que está acontecendo aí dentro. Nenhum momento você pensa assim, vamos lá, coração, pulse. Vamos lá, pulmão, funcione. Vamos lá, estômago, digira a comida que está aqui dentro. Vamos lá, olhos, veja tudo que está ao teu redor. Vamos lá, ouvidos, ouça. Vamos lá, paladar, sinta o sabor. Vamos lá, tato, sinta o toque. Você não precisa, as coisas acontecem naturalmente aí dentro. E aí está o milagre da vida. E aí está o milagre da vida. Adri, como o milagre da vida? O milagre da vida, e o Danilo me disse essa frase essa semana que ele estava na empresa e ele disse assim, que agora está acontecendo um milagre. Agora está acontecendo um milagre. Daí a pessoa disse assim, mas que milagre está acontecendo? Daí ele olhou nos olhos e disse assim, eu estou te vendo, isso é um milagre. Você está me ouvindo, isso é um milagre. Você está me sentindo, isso é um milagre. E eu falar algo que possa tocar fundo no seu coração, e eu plantar uma sementinha nesse terreno fértil, que possa se multiplicar de 1 em 1 milhão. Isso é um milagre, gente, isso é um milagre da vida. Isso é o milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplicou os pães, lembra que Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, certo? Vocês já pararam para pensar como Jesus fez essa multiplicação? Como que 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 pessoas? De que forma? Quando Jesus pega 5 pães e 2 peixes e reparte, sabe o que acontece?
Das 5.000 pessoas, umas 1.000 pessoas tinham também um peixe e um pão. E elas multiplicaram o gesto de Jesus. Quando elas veem Jesus fazendo aquele gesto de repartir o pão, elas também repartem o pão e o peixe. Então, 5 pães e 2 peixinhos alimentam 5.000 pessoas. Sabe por quê, gente? Não porque 5 pães e 2 peixinhos se multiplicam para 5.000 pessoas, mas quando eu faço um gesto, pode ser que daquelas 5.000 pessoas, só 600 pessoas tinham levado o que comer. E essas pessoas repartem isso também, porque elas olham para Jesus e repetem o gesto. E nós guardamos as pessoas no nosso coração pelos gestos que elas fazem. O gesto é guardado aqui dentro. Quando Jesus reparte o pão, ele multiplica. Por que ele multiplica? Porque as pessoas que tinham pão ali, peixe, também repetiram o gesto de Jesus. Então 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 pessoas, porque o bem se aprende. Tudo se aprende na vida. Eu vou ler os comentários aqui. Eu acordo todos os dias agradecendo o milagre da minha vida e do meu bebê. Então, Suzy, quando eu olho o teu bebê, eu me emociono porque o teu bebê, ele é a tua cura. Você sabe disso, né? Teu bebê é a tua cura. E você sabe do que é, né? Qual é essa cura que eu tô falando, né? E o teu bebê foi um presente de Deus para te curar de algo que você não estava conseguindo se curar, tá? Então agradeça a Deus todos os dias por este presente de Deus na sua vida. Meu bebê de 1 ano olha profundamente nos meus olhos, olha profundamente nos olhos de quem conversa com ele. Ai, que lindo! Você falando de olhar fundo nos olhos. Oi, Adri, o meu esposo, quando criança, também fez uma asa e tentou voar do hotel do pai dele. Quando pequeno, também queria voar. Somos o que pensamos de nós mesmos. Perfeito. Aqui pra mim cai às vezes. Ah, Helena, às vezes a internet assim, a internet oscila, né? Viu, gente, que lindo? Então, às vezes acontece, as crianças são assim, né? Às vezes a pessoa, eu não estava esperando esse bebê. Nossa, ele veio num momento assim, meu Deus, né? E de repente, quando ele nasce, a gente percebe assim, uau, agora eu entendi. E assim é a nossa vida, muitas vezes a gente não entende o porquê que está passando aquilo. E depois de um tempo, a gente percebe que se não fosse aquilo que nós tivéssemos vivido na nossa vida, nós não iríamos aprender tudo que precisou ser aprendido. Eu estava numa palestra essa semana na Secretaria Estadual da Educação e eu estava falando para os professores, quem aqui já passou por uma doença grave, né? Eram professores de religião e a gente estava falando sobre finitude humana, sobre a morte, né? O que a morte nos ensina, né? A morte nos ensina muito sobre a vida. Quando estamos diante da morte, nós passamos a dar valor à vida, porque a ausência nos mostra o valor da presença, não é assim? Então eu falei, quem aqui já passou por uma doença muito grave? E muitos daqueles professores já haviam passado por uma doença muito grave nas suas vidas e essa doença fez eles mudarem completamente a perspectiva de vida. Então não espere aparecer uma doença na sua vida para você dar valor a coisas que hoje você não dá, né? Quando eu atendi o paciente chamado Gerson, que ele tinha saído da UTI e ele teve uma EQM, uma experiência de quase morte, o testemunho está lá no meu canal do YouTube. Ele disse que o dia mais extraordinário da vida dele foi quando ele comeu um pão com mortadela, que fala, com mortadela e manteiga. Porque ele já estava tanto tempo sem comer e ele comeu aquele pão tão devagar,
com tanto estado de presença, gente. Então ele teve que experimentar a quase morte, né? Porque o testemunho dele tá lá no meu canal do YouTube. Gente, ele durante o estado de coma dele, ele foi lá em cima. Ele conversou com Deus, ele conversou com um anjo. E esse anjo disse a ele assim: Gerson, havia chegado a sua hora, mas tem tantas pessoas lá embaixo orando por você, que foi te dado uma prerrogativa de vida, você vai voltar. E na hora ele voltou e ele saiu do coma. Olha que interessante, gente, tá lá no meu canal do YouTube. E ele disse que o dia mais feliz da vida dele foi quando ele conseguiu mastigar e sentir o sabor do alimento. Então a gente vive a vida de forma tão automática. Oi, Fábio, querida, amada. A gente vive a vida de forma tão automática e nós esquecemos de ter com a vida uma relação sagrada. Sagrado é aquilo que dá sentido à sua vida. Então, a partir de hoje, em vez de você usar a sua boca para reclamar, você vai usar para proclamar. Então, proclame hoje para a sua vida, uma nova temporada, um novo tempo, onde você vai acreditar no seu verdadeiro potencial, onde você vai acreditar na sua essência. Sabe? Muitas vezes a gente acredita num Deus que está lá distante, fora da gente. A gente não precisa acreditar, porque Ele está aqui dentro, Ele age através de você, através dos seus sentidos, do teu falar, do teu sentido, do teu olhar. Então para de reclamar e usa a tua boca para proclamar. A gente tem 5 minutos. Então assim, gente, na próxima terça-feira a gente vai dar continuidade a esse tema. Esse tema é um tema que mais me inspira, porque foi verdadeiramente o que transformou a minha vida. Quem conhece a Adriana há mais de 20 anos sempre achou, a Adri é um poço de calma, né? Mas, gente, vocês não têm noção do quanto eu tinha ansiedade, do quanto eu passei por pavor noturno. Eu tinha tanto medo, gente, eu não dormia no escuro. A minha vida se transformou a partir desse autoconhecimento, entendendo quem sou eu, qual o meu papel no mundo, o que eu vim fazer aqui, qual o sentido da vida e da existência. E para isso, gente, eu vou fazer um encontro com vocês, tá? Para ajudá-los a sair desse limbo, desse disco furado, que fica o tempo todo repetindo, uma vida de ciclos, tá? Então, é no dia 17 de setembro, é o dia todo comigo, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, é um domingo, onde eu vou trabalhar qual o sentido da vida, quem somos nós, o que viemos fazer aqui, por que somos tão ansiosos, como modular a ansiedade, como viver a partir da essência, como parar de procrastinar as coisas, como parar de se conectar com a mente e de se conectar com a essência. Vai ser dia 17 de setembro, Fábio, é um domingo, tá? É um domingo o dia todo. É um evento totalmente online, tá? Então, assim, é o dia todo, das 8h30 da manhã ao meio-dia, das 13h30 às 17h30. Valor, gente, 12 vezes de 29, é R$290. E quem tiver na live, nessa de hoje, da próxima terça, vai ganhar um DNA de presente. Só um DNA já custa 350. Por que eu tô fazendo isso, gente? Para despertar uma vida nova na sua vida. Porque assim como eu despertei na minha, eu quero despertar na sua, porque eu sei o quanto eu posso te ajudar.
Porque pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas. E eu quero te ajudar. Hoje estou muito triste, nem proclamar eu consigo. A Laura, como é difícil. Ô Laura, é assim, ó. A tristeza, ela vem de um pensamento, tá? Pensar é relembrar. Então, assim, quando você relembra algo triste que aconteceu contigo, né? Você vai o pensamento vai estar outorgando a gerar uma emoção, uma reação fisiológica dentro do teu corpo, tá? Então é importante que você escolha os seus pensamentos, assim como você escolhe os alimentos para comer, assim como você escolhe as roupas para vestir. Pensa bem, Laura, às vezes você começa amanhã, você tá triste, de repente acontece uma coisa, você fica feliz, depois você fica triste de novo, de repente você fica toda animada. E as emoções, elas são variáveis, elas são como ondas do mar, elas vêm e vão, não é assim? Então a gente vai aprender na próxima aula, na próxima terça-feira, como gerenciar essas emoções, tá? Então seria importante se você pudesse fazer essa mentoria no dia 17 de setembro, que é um domingo, o dia todo, para trabalhar justamente esse gerenciamento das emoções. Mas na próxima terça a gente vai dar continuidade nessa aula aqui. Lindo testemunho, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Perfeito. Sandra, experiência forte e impactada, sim, é uma experiência linda, né? Tá aqui no meu Reels também, sabe, Fábio? E também tá lá no canal do YouTube, você pode procurar lá, eu não lembro o nome do vídeo, mas tem alguma coisa a ver com morte e vida. Acho que, é morte, vida e ressurreição, o vídeo que tá lá no canal do YouTube, tá? Então, gente, a gente vai finalizar aqui com uma introspecção, tá? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, lembrando que na próxima terça eu vou esperar vocês aqui e eu vou pedir para que você convide pelo menos mais 5 pessoas, que nós vamos dar continuidade como você gerencia as emoções, tá? Às vezes a gente consegue gerenciar tudo na nossa vida, menos as nossas emoções. Então a gente vai dar continuidade na próxima terça, tá bom? E quem tá nessa live aqui, se quiser participar do nosso evento, de qual o sentido da vida, onde a gente vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar o medo, vai trabalhar o que viemos fazer aqui, a nossa missão, o nosso propósito, manda um direct pra mim, vai ali na link da bio, fala comigo agora e eu vou estar esperando por vocês. Eu ainda vou te presentear com o DNA, que é uma ferramenta de direcionamento de vida, tá bom? Então, nós vamos agora fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer a Deus por este encontro. Deus de infinita bondade, Tu colocastes em nosso coração que devíamos estar aqui hoje. Gente, falta 20 segundos para terminar, vamos lá. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por enviar o Espírito Santo nessa live de hoje e tocar o coração de tantas pessoas. Eu honro a vida de cada um que está presente nessa noite. Muito, muito